18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, hein? 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você que está na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos, começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é terça-feira, 7 de dezembro de 2021. É o ano. Karime Leão, boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. E pra você também um alô especial pra galera do aplicativo Humano e pra você que assiste a gente também pelo Instagram, no @18horasnews. Valeu, Karime. Temos aí algum agrado para os nossos queridos ouvintes hoje, mimo. Karime? Olha aí, que legal. É um mimo, Karime. Um mimo especial para quem nos acompanha. bacana. É claro que você, ouvinte da Mix, Olha aí. é um ouvinte diferenciado. Então, Special. atenção, galera. As duas primeiras pessoas que passarem agora aqui na Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, aqui no Adrianópolis, 2 carros, cada pessoa, né? Se estiver passando de carro, se estiver passando andando, ok, sem problemas. Cada pessoa vai levar um par de ingressos para o showzaço do Whindersson Nunes, gente, que acontece agora dia 11 lá na Arena da Amazônia. Tá afinzaço, eu tenho certeza que você tá afim de acompanhar esse showzaço de humor do Whindersson Nunes, dia 11 aqui na Arena da Amazônia. Tá afim? Você é o nosso convidado. As 2 primeiras pessoas que passarem aqui na rádio vão levar cada uma um par de ingressos. Agora, hein, gente? Aqui na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis. 6:02, boa noite. 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta terça-feira. As unidades de saúde pública em Manaus estão lotadas. Em algumas unidades, os pacientes são orientados a voltar mais tarde, simplesmente porque não tem médico. A Justiça autoriza reajuste de mais 9% nos serviços de água e esgoto em Manaus. Contrato milionário do governo do Amazonas para a compra de livros didáticos no fim do ano letivo é denunciado na Assembleia Legislativa. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha, os serviços de pronto atendimento, os SPAs em Manaus estão lotados com pessoas que apresentam problemas respiratórios. Filas estão se formando do lado de fora das unidades. São pessoas com sintomas gripais e de síndrome respiratória aguda grave. Exatamente, Carlão. Muitas pessoas têm se queixado de tosse, febre alta e falta de ar. Mas será que a população tem que se preocupar? O repórter Hector Silva percorreu algumas unidades de saúde aqui da cidade, aqui da capital, e conta pra gente como é que está a situação. Vamos acompanhar. As imagens que circulam nas redes sociais preocupam. Filas têm se formado na frente dos hospitais essa semana. A maioria das pessoas com tosse, febre e falta de ar. Em meio a uma pandemia, a professora Thalita Fiore procurou uma UBS próximo à sua casa. Ela está com tosse e febre e suspeita que possa estar com Covid-19. Mais a caráter de sanar as dúvidas, um aluno foi detectado, teve contato com um paciente em isolamento na unidade, então acabou contraindo o Covid e hoje eu vim fazer o teste. O músico Rodrigo Conceição teve que ir em vários hospitais até ser atendido. Ele não conseguiu ser atendido de primeira devido à superlotação de alguns hospitais. E logo pela manhã eu procurei a UBS da Arthur Vigílio, no bairro Novo Aleixo. Eu fui informado que não poderia fazer o teste de Covid por ter as 2 doses da vacina, o que poderia dar um falso positivo. De lá eles me pediram para que eu fosse procurar atendimento na UBS Leonor Brilhante, no São José, e chegando lá eu nem fui atendido. A atendente me informou que não tinha mais vaga para médico durante a tarde, que eu precisaria esperar uma fila com atendimento para a noite. E eu só seria atendido entre 8 e 9 horas da noite, sendo que lá o UBS já estava completamente lotado. Então eu parti diretamente para o SPA da Cidade Nova, o SPA Danilo Corrêa, e cheguei lá e constatei que estava completamente lotado. Tanto na recepção para atendimento de triagem, quanto no primeiro piso, parte de cima para
atendimento médico no clínico geral. Eram apenas 2 médicos atendendo no local. Eu cheguei às 14h50 no SPA Danilo Correia e de lá eu fui atendido às 18h10, 18h15 mais ou menos. De acordo com a diretora técnica da Fundação de Vigilância em Saúde, Tatiana Amorim, a população não precisa entrar em pânico. Muitos vídeos estão circulando e quem grava afirma que os casos são de Covid-19, mas para a diretora técnica, os casos são diversos. Entendam, não são casos Covid, são outras causas, né, sem ser Covid. Pode ser o vírus respiratório, sem ser o SARS-CoV, e acidente automobilístico, gastroenterite, outras causas que não é Covid. As filas das unidades básicas de saúde foram confirmadas hoje pela Prefeitura de Manaus. Segundo o subsecretário municipal de saúde, Djalma Coelho, a maioria dos casos registrados é de síndrome respiratória aguda. A procura em relação à consulta clínica por uma síndrome gripal aumentou, porque nós vivemos, independente de Covid, neste período, uma sazonalidade em relação a esta causa para a busca da consulta clínica e o que tem visto é que realmente aumentou. No dia 2 de dezembro, no último boletim da Infogripe da Fiocruz, o Amazonas foi confirmado como um dos estados da federação onde houve um aumento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave. Para o coordenador do sistema Infogripe, Marcelo Gomes, isso deve ser visto como um alerta pelas autoridades públicas. E a gente, infelizmente, ainda está convivendo com esse vírus, né? Então, é um momento bastante delicado, né? Esse período do final do ano, começo do ano, é um período que a região norte, historicamente, quando ela enfrenta surtos de vírus respiratórios, é um período em que, em geral, a gente começa a observar um aumento, né? Então, a gente tem também o fator ambiental também dando uma ajudada. A gente sabe que para a Covid, o fator ambiental ele não foi fundamental. Fundamental foi sempre o nosso comportamento, mas ajuda, né? Então, são vários fatores se somando, né, que colocam num cenário aí de preocupação, né, para a gente tomar os cuidados ou retomar os cuidados, né, para que a gente não tenha de novo um começo do ano preocupante, né, com uma nova fase de grande procura por leitos hospitalares. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. São cuidados importantíssimos, sim, porque a gente tem aqui o número de mais 188 novos casos de Covid confirmados aqui no estado do Amazonas. Um número que até pouco tempo, semana passada, as outras semanas, eram aí 20 novos casos ou até menos. 188 novos casos confirmados ali daquelas pessoas que conseguiram fazer o exame e testaram positivo para a Covid-19. Bom, é importante destacar também que estamos aí no período chuvoso, como a gente acompanhou na reportagem, que é propício para a disseminação da síndrome respiratória aguda grave, que pode levar a complicações clínicas e internações hospitalares, podendo ser considerada uma complicação da síndrome gripal. Devemos ter, sim, muitos cuidados especiais, principalmente com crianças e idosos. Com certeza, Karime, é importante lembrar sempre também que nós estamos aí passando por uma pandemia de Covid-19, que todo cuidado é pouco. Temos uma nova variante, inclusive, circulando no país e é obrigação de todos nós aí de nos prevenirmos, né? Com o uso da máscara, manter a higienização das mãos e evitar aglomerações. E sempre manter o distanciamento social. Tudo isso evita a gripe, a Covid e outras síndromes respiratórias agudas graves. Não é isso? Temos também, Carlão, a vacina contra a Covid, que está mais do que provado por números, que é a única arma que nós temos para evitar desenvolver os sintomas graves da doença. Então, é importantíssimo que todos nós nos conscientizemos aí da importância da vacinação, da gente completar o ciclo vacinal, completar as 2 doses ou ter a dose única da Janssen e também, né, gente, a dose de reforço já está aberto aí. Temos mais de 160 mil pessoas que não tomaram nenhuma dose da vacina contra a Covid e mais de 400 mil pessoas estão em atraso com a segunda dose. Apenas 50,2% da população aqui no estado do Amazonas completou o ciclo vacinal com as 2 doses, né, ou a dose única da Janssen. Ou seja, temos milhares de
pessoas ainda desprotegidas, e isso traz perigo de um novo pico da pandemia, além das variantes. As novas variantes da Covid surgem daí, das pessoas com a transmissão das pessoas que ainda não foram vacinadas. Karime, nos últimos dias, inclusive, nós tivemos aí um aumento considerado, um aumento exponencial de novos casos, como você, inclusive, mencionou. A média diária passou de 20 para mais de 100 casos. E por isso que todos nós aí devemos nos vacinar, sim, para evitar desenvolver os casos graves da doença. As vacinas já provaram aí que são eficientes, e faz tempo, né, que a vacina prova que é eficiente contra vários tipos de doença aí no século XX. Isso já vem acontecendo. Salvam vidas e evitam os sintomas graves. Você está ouvindo 18 horas. E seguindo no assunto da vacina, o governo do Amazonas reduziu para 4 meses o prazo para a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar agora com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Então, além disso, também foi anunciado que os vacinados com a dose única da Janssen há pelo menos 2 meses já podem tomar o reforço, não é isso? Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no 18 horas. Isso mesmo. Olha, essa antecipação já passa, inclusive, a valer a partir de amanhã. E aí, como você explicou, o prazo de 4 meses é para quem tomou as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Já quem tomou a dose única, você falou da Janssen, então esse prazo ele encurta aí para 2 meses o reforço do imunizante a partir então desses 2 meses da primeira dose. Nesse feriado, quem precisar se vacinar, uma carreta de vacinação será disponibilizada na Praça da Polícia, no centro de Manaus, das 8 da manhã até às 11 da noite. Então não tem desculpa para não se vacinar. E além disso, tem também, né, os postos de vacinação. Vai ter atendimento nos shoppings São José, Milênio e Felipe Dal. Perdão, viu? Olha, as unidades da Secretaria Municipal de Saúde e os pontos estratégicos, que tem ali também o da Feira da Banana, não devem funcionar no feriado. Então, somente essa carreta da Praça da Polícia, além também dos postos dos shoppings que eu citei. Tem também, olha, um dia D que está sendo preparado, o dia D da vacinação, já neste sábado, dia 11 de dezembro. E nós conversamos com a enfermeira Ângela Carepa, ela que é da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. E olha só o recado que ela deu para quem ainda precisa receber a dose de reforço. E você que já completou o esquema com as 2 doses, se você já tem 4 meses da data da segunda dose, você também, a partir de amanhã, quarta-feira, já poderá ir a uma unidade de saúde receber a sua dose de reforço. Lembrando que a vacina, ela salva vidas. Então é muito importante completar o esquema de vacinação e receber a sua dose de reforço. Vacina, sim. Nós só temos a vacina, né, Karime? Além disso, o distanciamento, também o uso do álcool em gel, as máscaras, né? E olha, essa informação é muito importante, viu, Karime, Carlão, os ouvintes. 8 municípios do estado do Amazonas estão com a vacinação abaixo dos 50%, ou seja, a partir dos 12 anos de idade. São os municípios de Altazes, Codajás, Iranduba, Manacapuru, Nova Olinda do Norte, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Tefé. Então, a vacinação está sendo reforçada nessas localidades, nesses municípios. Vacina já, né, Artemisa? Vacina já, Karime. Muitíssimo obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Agora em Manaus, 6 horas e 14 minutos. 18 horas. E agora vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. Bom, então, finalmente, o deputado federal Marcelo Ramos deixou o Partido Liberal, o PL, que agora é exclusivamente do presidente Jair Bolsonaro, né? Qual foi a justificativa do deputado Carlos Eduardo para ele oficialmente, o que ele declarou oficialmente nesta saída? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Olha, Marcelo Ramos deu, na verdade, meia notícia. Ele anunciou hoje à tarde que está de saída do Partido Liberal, o PL.
que passou a ser a sigla, como você disse, do presidente Jair Bolsonaro e de seus milhares de apoiadores. O PL mudou de cara e de perfil, Karime. Além de ser um partido do Centrão, ele vestiu essa roupagem ideológica da direita conservadora. Cenário que colocou Marcelo Ramos contra a parede, né? Ele convocou a imprensa hoje à tarde, ele disse que teve uma conversa com o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, na qual resultou em uma carta assinada pelo Valdemar, permitindo a saída de Marcelo Ramos do PL. E nessa carta, o presidente nacional do partido renuncia tanto o mandato de Marcelo Ramos quanto o cargo dele de vice-presidente da Câmara, ou seja, ele abdica dessa condição. Há uma lei, há uma resolução, inclusive, que determina que, ao sair do partido, o parlamentar perde o mandato e também perde o cargo a qual ele ocupa. Ou seja, ele segue como deputado federal e também nesse segundo cargo, que é o mais importante da Câmara dos Deputados, que é o de vice-presidente. Aí a gente pergunta, Karime, para qual partido Marcelo Ramos vai, afinal? Pois então. Ele respondeu essa pergunta. Ele respondeu, mas não respondeu. Sim. A gente vai ouvir já já. Ele respondeu dizendo que ainda está sondando o melhor partido, que tem um perfil independente. Vamos ouvir o que ele disse nessa coletiva que ele concedeu hoje à tarde lá na Câmara dos Deputados, aqui em Brasília. Eu vou ter o tempo para fazer as tratativas necessárias e decidir que partido eu vou me filiar, na certeza de que eu não sairia de um partido por conta do presidente Bolsonaro para ir para um partido da base do presidente Bolsonaro. Então eu vou procurar um partido que seja um partido de um campo, no mínimo, de independência, que tem sido a minha conduta aqui dentro da Câmara. Isso não muda em nada a minha postura. As pessoas se surpreendem que, a despeito de eu ser um deputado muito crítico ao presidente Bolsonaro, eu sempre voto nas pautas econômicas que acho correta para o país, porque eu não misturo as diferenças políticas que porventura eu possa ter com o presidente da República com um compromisso que eu devo ter com as pautas que julgo importantes para o país. Então meu mandato segue um mandato independente, que ora vai votar com o governo, ora vai votar contra, e que entende que o presidente Bolsonaro não é o melhor para o futuro do país, respeitando as divergências que são naturais num país democrático como o nosso. Eu não vou mais usar o tempo de liderança do PL, eu não vou mais orientar pelo PL, a despeito de ainda estar filiado no partido. Eu acho que é uma questão de lealdade com um partido que foi leal comigo até no momento da decisão da minha saída. A gente acompanhou a fala do deputado federal Marcelo Ramos a respeito da saída dele do PL. Carlos Eduardo. Karime, Marcelo Ramos, nessa coletiva, falou palavras-chave como gratidão ao presidente Valdemar da Costa Neto. Ele disse que esperou esse tempo todo por razões jurídicas, né, que ele está buscando. Ele entrou com um recurso no Tribunal Superior Eleitoral para tentar sair logo do partido, mas ele está aguardando uma decisão do TSE. Marcelo Ramos já foi procurado por diversos partidos, mas vem se aproximando bastante do PDT. Ele já conversou com o presidente Carlos Lupe, que esteve aí em Manaus. Ele também vem conversando com o PSD e com Solidariedade. Hoje, inclusive, ele almoçou com o presidente nacional do partido, o deputado Paulinho da Força. Agora é aguardar, Karime e Carlão. Ele também está aguardando uma decisão do TSE, como eu falei, para ver se ele pode adiantar a desfiliação ou se vai ter que aguardar a janela partidária, que é em março, abril do ano que vem, para fazer a troca de legenda. Então essa novela continua, sim, Carlão e Karime, e a gente vai ver até quando o Marcelo vai continuar. O fato é que ele está ganhando muita mídia, muita projeção, convocou coletiva, porque todos querem saber para que partido ele vai, até porque esse passo que ele está dando vai ditar os passos também dos outros parlamentares que também estão de saída do PL, porque são oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Karime e Carlão. Ei, Cadu, e a ministra Rosa Weber, ela recuou e liberou o pagamento do chamado orçamento secreto. É isso mesmo, querido? Exatamente, Carlão. Ontem à noite, a ministra Rosa Weber, do STF, liberou a execução das emendas de relator de 2021, desde que elas sejam aplicadas dentro das regras de transparência. Essas emendas, Carlão, são chamado orçamento secreto, um recurso na ordem de 16,8 bilhões de reais,
que o governo tinha na mão para negociar a aprovação de projetos de interesse no Congresso Nacional. E essa situação foi denunciada pela imprensa nacional. E fazia isso como? Destinando recursos federais para as bases eleitorais desses parlamentares que apoiam o governo. A gente vem noticiando essa situação, Carlão e Karime. Em outubro, agora, um mês atrás, o STF havia determinado a suspensão dos pagamentos dos recursos do orçamento secreto, porque, segundo o STF, não há transparência na gestão desse recurso. Os órgãos de controle, como o TCU, o Tribunal de Contas da União, e o CGU, que é a Controladoria Geral da União, não conseguem saber quem está encaminhando o recurso. Por exemplo, um determinado município recebeu recurso federal. O TCU sabe de onde saiu o dinheiro, de que ministério saiu esse dinheiro, mas não sabe quem determinou o encaminhamento desse recurso. É uma brecha na fiscalização que vinha ajudando principalmente o presidente da Câmara, Arthur Lira, a negociar a aprovação de projetos de interesse do governo e também fomentar as políticas do presidente Bolsonaro nos estados e municípios. Isso fazia com que ele tivesse o mesmo poder político do presidente da República, o que estava sendo muito perigoso e chamando a atenção dos poderes. E no Congresso Nacional, Carlão, a Comissão Mista de Orçamento aprovou em caráter preliminar o projeto de lei orçamentária de 2022. É a programação de todas as despesas do governo federal para o ano que vem. O relator do orçamento, que é o deputado Hugo Leal, ele é do PSD do Rio de Janeiro, ele incluiu 10 bilhões e 500 milhões de reais reservados para as emendas impositivas individuais, ou seja, as emendas encaminhadas por cada parlamentar, além de 5 bilhões e 700 milhões para as emendas de bancadas dos estados, aquilo que a gente falou há uns dias atrás para onde foram encaminhados recursos da bancada do estado do Amazonas, com execução obrigatória. E também o orçamento secreto, de 16,8 bilhões, que são as emendas de relator. A inclusão dessas emendas no orçamento público já foi objeto de polêmica, porque ainda não foi estabelecido um critério mais rigoroso de fiscalização. Ainda assim, está lá incluído o orçamento secreto no orçamento do ano que vem. Hoje, a Comissão Mista de Orçamento, agora eu vou falar uma notícia boa, viu? Hoje a Comissão Mista de Orçamento continuou seguindo a votação dos anexos do orçamento público do ano que vem e foi aprovada a destinação de 300 milhões de reais para a concessão do auxílio gás. Esse programa vai ajudar 5 milhões e 500 mil brasileiros. A gente já falou sobre esse programa, que vai ajudar com recurso a cada 2 meses para pessoas cadastradas no CadÚnico. Então, o Ministério da Cidadania já está formulando o programa e o governo e a Comissão Mista do Orçamento já está liberando o recurso para o ano que vem. Isso é muito bom. O objetivo é pagar neste mês de dezembro deixa eu só voltar aqui. Outra questão é o pagamento do auxílio emergencial, de uma espécie de auxílio emergencial para os pais solteiros. Isso é novidade. O objetivo é pagar já para o mês de dezembro uma cota parlamentar aos homens monoparentais, que são os pais solteiros ou chefes de família que criam os filhos sozinhos, sem cônjuge, sem companheira ou companheiro. No ano passado, apenas mulheres monoparentais receberam pagamento da cota dupla do auxílio emergencial. Então, a Comissão Mista de Orçamento, ela aprovou exatamente o contrário. Ela ao invés de pagar as mulheres, as mães solteiras, ela decidiu ampliar isso daí, pagando também para os pais solteiros. Isso era uma reivindicação de vários parlamentares e finalmente saiu. Esse recurso vai sair para esses pais que criam os filhos sozinhos para pagar o auxílio emergencial. Carlão e Karime. E já vai sair agora em dezembro, né? Boa notícia, Carlos Eduardo. Boa. Bom, exatamente. Não é? Exatamente. Ótima notícia. Agora, como é que está a questão do piso salarial dos enfermeiros, Cadu? Tem informação pra gente? Karime, avançou um pouquinho, viu? A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados vai promover amanhã, 16 horas, horário de Brasília, em modo virtual também, vai ser híbrido, né? Vai ser virtual e presencial na Câmara dos Deputados. Uma audiência pública para discutir o piso salarial nacional para a categoria dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem.
também vai ser discutida a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. Esse evento, como eu falei, vai ser presencial, também na hora, quem quiser acompanhar pela internet tem que acessar o site da Câmara dos Deputados, vai estar ao vivo pela Comissão de Seguridade Social e Família, só acessar o site lá e acessar as comissões, vai estar lá na agenda, tudinho, é só clicar e participar. Quem é da área também, ou se tem alguém da família que é da área, isso é muito importante acompanhar. Por quê? Vão estar presentes representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Enfermagem, das Confederações Nacional de Saúde e das Santas Casas, além de entidades e instituições que representam os trabalhadores da saúde. Essa audiência é um marco, porque ela é um importante passo, porque sinaliza o andamento dessa proposta dentro da Câmara dos Deputados, Karime, porque no mês passado o Senado aprovou a regulamentação do piso salarial nacional da categoria da enfermagem. E segundo esse texto, segundo a proposta, o projeto apresentado, que foi aprovado, o piso salarial dos enfermeiros vai ser fixado em 4.750, os técnicos de enfermagem deverão receber, no mínimo, 70% desse valor e os auxiliares e parteiras, 50% desse valor. Então essa pauta é importante para os profissionais de saúde e tem o apoio de muitos parlamentares, porque esses profissionais da saúde, enfermeiros, técnicos, eles foram essenciais durante a pandemia. Foram eles que seguraram a barra durante o período agudo da pandemia. Eles não só ajudaram a salvar vidas, como eles também foram vítimas da Covid-19. Então é importante valorizar. É uma luta desde o ano passado que eles estão correndo atrás dessa pauta e ainda bem essa pauta está seguindo na Câmara. Então é importante o apoio da população para mostrar para a Câmara que ela quer que essa pauta avance. E é muito importante. Sem dúvida. Carlão e Karime. Sem dúvida, pelo menos pelo governo federal, esses profissionais estão sendo aí valorizados de alguma forma, porque a esperar do governo do estado do Amazonas, esses profissionais realmente eles não têm essa valorização. Dito isso, né, pelos próprios profissionais e pelos representantes das categorias aqui no estado do Amazonas, exatamente. Muitíssimo obrigada pelas informações. Sim. Karime, só um comentário. Claro. E essa pauta é importante porque ela vai ditar a norma estadual. Exatamente. Né? Se essa pauta, se o projeto for aprovado e sancionado, tem uma série, a gente sabe, tem uma série de desafios, tem que ser sancionado. Sim. O presidente tem que sancionar. E sancionando vai ditar a regra para que os estados cumpram. Ou seja, vai obrigar o governo do Amazonas a pagar melhor os enfermeiros e os profissionais de saúde. De cima para baixo. Aí é muito bom. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Tchau. Valeu, tchau. 6h28 e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Entidades trabalhistas repudiam o estudo do governo federal sobre uma nova reforma trabalhista. Entre os pontos considerados polêmicos está o trabalho aos domingos. Vamos conferir esse assunto agora na reportagem de Odinei Araújo. Entidades sindicais divulgaram nesta segunda-feira uma nota de repúdio ao estudo feito pelo governo federal sobre uma possível nova reforma trabalhista. Os sindicalistas alegam que as propostas do governo são para normatizar a precarização e criar dificuldades para vender facilidades. A nota de repúdio foi assinada, entre outras entidades, pela CUT, Central Única dos Trabalhadores. O vice-presidente da CUT no Amazonas, Berenício Lima, diz que com esse estudo sobre uma nova reforma trabalhista, o governo federal, mais uma vez, tenta tirar direitos conquistados com muito sofrimento pelos trabalhadores. Nós, do movimento sindical, da CUT, das outras centrais, vamos mobilizar, se for necessário, parar esse país para manter nossos direitos e ampliarmos nossos direitos trabalhistas, nós vamos fazê-lo. Porque entendemos que é um momento de união da classe trabalhadora, é a união da sociedade em prol da manutenção do emprego, da renda, da dignidade do ser humano. Porque a pior coisa do mundo, a pior situação é você trabalhar e não ter o direito a uma rescisão, não ter direito aos seus direitos sociais e não respeitar
à Constituição. A última reforma trabalhista ocorreu em 2017 no governo Temer. Na época, o governo disse que a reforma era para combater o desemprego e a crise econômica de 2014. Já o presidente Jair Bolsonaro alega que é preciso desonerar a folha de pagamento para aumentar a contratação de trabalhadores com carteira assinada, mas se contradiz ao não reconhecer vínculo empregatício entre prestadores de serviços e aplicativos, grande responsável pela informalidade do país. O estudo prevê ao menos 330 alterações trabalhistas, entre elas que a legislação permita o trabalho aos domingos. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, essa semana representantes dos sindicatos dos transportadores fluviais no Amazonas estão em Brasília para pedir ajuda contra ataques de piratas nos rios do Amazonas. A categoria alega que já possui mais de 100 milhões de reais de prejuízos em produtos roubados por piratas dos rios. E de acordo com o presidente do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial aqui do Amazonas, o cenário está descontrolado e quase insustentável, principalmente no que se refere ao transporte de combustíveis para abastecer postos e usinas de energia no interior. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Hector Silva. O Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Amazonas apresentou em reunião promovida pela Confederação Nacional dos Transportes, em sua sede em Brasília, nesta terça-feira, dia 6, a insegurança enfrentada pelos profissionais que realizam o transporte de cargas nos rios do Amazonas e que geram prejuízos de 100 milhões de reais em produtos roubados por ataques piratas. De acordo com a assessoria de imprensa do sindicato, o presidente do sindicato, Galdino Alencar Júnior, apresentou a situação de urgência pelo qual atravessa o setor no estado, principalmente neste período do ano, quando os ataques se intensificam. O objetivo final é entregar um relatório que será encaminhado pela Confederação ao Congresso Nacional, Ministério dos Transportes, além da direção de órgãos como a Polícia Federal e a Marinha do Brasil, pedindo apoio e providências imediatas contra os piratas. Alencar Júnior alerta ainda que todos os investimentos feitos pelas empresas transportadoras com escoltas de segurança e monitoramento via satélite das embarcações não conseguiram reduzir a ação dos piratas nos rios do Amazonas e que somente a presença das forças de segurança pública estaduais e federais poderão intimidar os assaltantes. Dados do sindicato mostram que somente em 2021, 3 tripulantes foram assassinados em ataques, além de dezenas de feridos em tiroteios, agressões graves, espancamentos e até casos notificados de mutilação das orelhas de marinheiros. A reportagem do 18 horas entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas para saber quais ações estão sendo tomadas em relação à segurança dos rios da região, mas até o fechamento desta reportagem não tivemos respostas. Hector Silva para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, olha só, ainda hoje, aqui no 18 horas, a Justiça autoriza reajuste de mais de 9% nos serviços de água e esgoto em Manaus. É nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. 6 horas 33 minutos em Manaus e agora nós vamos conferir, a previsão do tempo para esta noite de terça-feira e madrugada de quarta. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva a qualquer hora durante essa noite à madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 64% e pode chegar até 97%. Mix. Entrevista do dia. E agora, na entrevista do dia, vamos conversar com o deputado Wilker Barreto, do Podemos. Acontece que hoje, terça-feira, ele falou durante a sessão da Assembleia Legislativa do Amazonas, novamente, sobre denúncias de irregularidades na compra de livros paradidáticos feitas pelo governo do estado do Amazonas. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo aqui ao programa 18 horas. Tudo bem? Então, boa noite, Karime. Boa noite. Vamos falar novamente a respeito desses contratos milionários na compra de livros. Só que desta vez, essa compra acontece no fim do ano letivo, não é isso? Como é que o senhor avalia? E o que é mais grave? E o que é mais grave? Só para a população entender, o valor da ata passa dos 135 milhões de reais. Para quem não sabe, ata de registro de preço, você faz a adesão se quiser. O que mais me impressiona
é que esta empresa é do Recife e já tem inúmeras matérias de denúncias de superfaturamento lá naquele estado. Como é que o governo do estado do Amazonas, certo, faz a adesão para aquisição num valor de 25 milhões de reais a primeira compra e a segunda, Karine, de 96 milhões para o Enem, que terminou domingo passado, em caráter de urgência a entrega para 60 dias, de uma empresa que está sem condição moral de fornecer, uma vez que São Paulo cancelou um pregão depois de saber dos escândalos já em Pernambuco. É complicado, né? Deste contrato milionário, e 87% da ata de registro de preço já foi inclusive empenhada, é isso? Ou seja, mais de 122 milhões de reais. De uma empresa que está sob suspeição no seu próprio estado. Pois e o que é mais grave também, senhoras e senhores, a fonte do recurso é recurso ordinário, recurso da fonte 100, remanejado para outras áreas. Não é nem recurso do FNDE, não é recurso carimbado de educação. Está podendo socorrer hoje os hospitais que estão em colapso. É um absurdo. Essa empresa GM Quality responde a várias denúncias do próprio Tribunal de Contas, e o governo Wilson Lima parece que tem chama para aquilo que é errado. Deputado, eu gostaria que o senhor explicasse mais para os nossos ouvintes a respeito do que é, né, esse valor destinado, esse valor que seria derivado, né, de fonte de recurso ordinário, ou seja, que não foram destinados com exclusividade para a educação. Explica para a gente como é que se pode fazer isso. Puxa de um lugar e aplica-se em outro? O governo tem capacidade de remanejar 40% do orçamento. Sim. Vamos botar aqui o seguinte, vamos fazer aqui o primeiro raciocínio. Vamos pensar aqui que o recurso seja da educação. Como é que você faz uma compra de uma empresa que já está respondendo por superfaturamento em outro estado? Primeiro. Segundo, como é que você faz uma compra de livros de fontes que poderiam ser aplicadas em outras áreas com tanta problemática no nosso estado? Será que o Enem, um ano antes, é prioridade? Eles gastaram agora, Karine, 25 milhões, acreditem, para matemática financeira e fiscal. A gente tem isso na graduação de economia, contabilidade e administração, mas não se tem isso no segundo grau, gente. Peraí, é brincadeira. Se somarmos esse contrato com do ano passado, nós estamos beirando aí, certo, mais de 300 milhões de reais com livros. Nada contra a compra de livros, não é, deputado? A mas questão não é prioridade é que não, e nem é isso, não está clara a entrega desse material e ainda uma empresa totalmente irregular, né? Não está clara a entrega desse material para os alunos, para as escolas e os professores. Também não deveria ter uma fiscalização nesse sentido, deputado? Nós já solicitamos em relação àquilo que já foi pago. Como esse contrato está empenhado, eu estou na quinta-feira ingressando junto ao Tribunal de Contas pedindo a suspensão, certo, dessa ata de registro, desses empenhos, em função da inidoneidade da empresa. A empresa se responde em Recife por desvio de recurso, por que vem vender aqui em Manaus? Como é que pode, né? Por quê, né? É impressionante. Entendeu? Então, a gente não pode permitir. Em relação àquilo que já foi pago, nós já temos documento, requerimento aprovado, está dentro do prazo ainda para a SEDUC informar a esta casa. Olha, e eu quero até pedir aí para os ouvintes da Mix, você que é aluno ou mãe de aluno do segundo grau ou da escola da SEDUC, das escolas da SEDUC, você recebeu material didático e paradidático em 2020? Dá uma ligada para a rádio aí para a gente. Exato. Porque aonde eu estou andando, os alunos não receberam o livro. Não, quem tem que provar é o poder público. Ele precisa provar para a Assembleia e para a sociedade que o livro chegou na ponta, que na minha opinião
Eu duvido. Ok, deputado. E a gente tem aí informações suficientes para, de repente, ano que vem, entrar com um pedido, uma abertura de uma CPI da educação? O senhor acha isso possível? Já tem elementos suficientes, não só da saúde, como da educação. E eu faço até um apelo, eu vou fazer um apelo aqui aos órgãos de controle. Essa ata de registro no valor de 122 milhões de reais já empenhados de uma empresa denunciada em Pernambuco por superfaturamento não pode prosperar no nosso Amazonas. Sem dúvida. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas, esclarecendo essas questões. Muito obrigada, boa noite, bom trabalho. Conversamos com o deputado estadual Wilker Barreto. 6h41 em Manaus. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, nesse período de compras de Natal, o movimento nas ruas de Manaus costumam ficar mais intenso nas áreas comerciais. Com isso, o trânsito, fica carregado, com engarrafamentos bem longos, hein, Karine? A gente já percebeu aí nas ruas, o trânsito já pesado, somente aí nos shoppings, nas lojas, você vê que tá aquela, aquela confusão, Carlão? No centro também. No centro. Bom, isso sem falar dos riscos, de acidentes, gente? Daquelas coisinhas chatas que perturbam todo mundo. Bom, para tentar minimizar esses riscos e melhorar essa situação toda, começou hoje a Operação Natal. Nos próximos 30 dias, os agentes de trânsitos e fiscais de transportes vão reforçar a fiscalização. A repórter Nathalie Moraes tem mais informações a respeito do assunto. Vamos acompanhar. Com o aumento na movimentação de consumidores no centro de Manaus e nas áreas comerciais para as compras de fim de ano, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana deu início à Operação Natal, que vai durar 30 dias. A operação já está atuando na Avenida Jota, no bairro Alvorada, na Rua Francisco Queiroz, no bairro Manoa, na Rua do Comércio, no Parque 10 e na Rua do Fuxico, no Jorge Teixeira. A intenção é diminuir o número de acidentes que nesse período aumenta com a grande circulação de veículos, como explica o diretor-presidente do IMU, Paulo Henrique Martins. A ação de Natal ela vai ser focada no centro para a gente atender a população que vem fazer suas compras, como também nas outras áreas comerciais da cidade. Na área do comércio do Parque 10, por exemplo, na área do comércio do Manoa, na área de comércio da Zona Leste. Então, nas áreas comerciais, a nossa operação de Natal, nosso agente vai estar próximo das pessoas para que a gente possa atender mais rápido. Uma ocorrência de semáforo, um acidente, uma necessidade de estacionamento, onde a gente possa atuar mais rápido, dessa forma fazer com que o trânsito flua melhor. Uma boa novidade para quem vai às compras no centro da capital é um aumento no número de vagas de estacionamento. No cruzamento das ruas Eduardo Ribeiro e 7 de setembro, as vagas estarão liberadas. O centro da cidade ele tem uma quantidade de vagas, aqui são as vagas do Zona Azul. Então as vagas do Zona Azul são pagas. Existem algumas áreas aqui do centro que é proibido estacionar. Nessas áreas onde há proibição de estacionamento ao longo do ano, nós vamos estar liberando para que as pessoas possam estacionar. São 340 fiscais atuando para que o trânsito flua. A fiscalização será realizada sempre de 8 da manhã até as 10 da noite nas ruas do centro. Nas outras áreas comerciais, próxima aos shopping centers, será de 9 até as 11 da noite. No centro, o comércio ficará com as lojas abertas até as 8 da noite, a partir da próxima segunda-feira, podendo fechar mais cedo se não houver movimento. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E o Ministério Público Federal pediu a anulação da licença emitida pelo IBAMA, que autoriza o início das obras do Linhão de Tucuruí. A questão aí é o seguinte: esse pedido foi feito porque a Justiça Federal, toda essa obra, toda essa operação passa dentro da reserva Uaimiri-Atruari. Sobre o assunto, quem explica melhor pra gente é a repórter Artemisa Gadelha. É isso mesmo, né? Mandou suspender imediatamente. Boa noite, Artemisa, novamente aqui conversando com a gente. Boa noite, Karine. Boa. Pois é, agora a ação tramita aí na Primeira Vara Federal do Amazonas, ainda aguardando decisão, Karine. Então, qual é o motivo desse pedido do Ministério Público Federal? Bom, o Linhão de Tucuruí se estende por 721 quilômetros, sendo que 123 estão dentro da reserva Uaimiri-Atruari, localizada entre os estados do Amazonas e também o estado de Roraima.
mas o Ministério Público Federal aponta ilegalidades no processo de licença. Segundo o MPF, não houve conclusão devida e adequada da consulta prevista pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e também pela Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que consta também no artigo 231 da Constituição Federal. Bom, a associação, a comunidade Waimeria-Troari, relata que foi surpreendida com a licença de instalação e nega qualquer concordância com o processo. E ainda alega que entrou também com representação junto ao MPF. Essa ação civil pública pretende ainda que União, IBAMA, FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, e a Transnorte Energia só poderão emitir licenças de instalação, autorizações ou qualquer ato administrativo após o consentimento da comunidade Waimeria-Troari. Então a comunidade, ela não quer impedir a obra definitivamente. Ela quer, na verdade, garantir aí condições consideradas indispensáveis ao povo indígena. Essas compensações são referentes a 37 impactos socioambientais, sendo 27 deles irreversíveis e 10 mitigáveis, que são aqueles de impactos mais suaves. E para a gente entender melhor o que é o Leão de Tucuruí, ele é uma linha de transmissão que deve ligar aí o estado de Roraima ao Sistema Nacional de Energia, já que o estado de Roraima é o único estado do país que não faz parte do sistema elétrico nacional. De extrema importância. Ele não está interligado. Agora tem que ouvir a comunidade. Afinal de contas, se faz obra no quintal da minha casa e ninguém me explica, quer dizer, literalmente na minha casa ninguém explica nada, tá certíssimo. Exatamente. E é super difícil você entrar ali na reserva, né? Tem todo um trâmite para entrar na reserva Waimeria-Troari. Eu já estive lá e sei como é o processo. Ok, muitíssimo obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Para vocês também. Tchau, tchau. 6h47 em Manaus. Presidente da Amazonas Touro, Sérgio Litaif Filho, pega carona de quase 6 milhões de reais em preços registrados quando ele dirigia a ADS. Para o deputado de oposição, Dermilson Chagas, a prática faz parte de um mercado negro envolvendo adesão à ata de registro de preço instalado no governo Wilson Lima. Vamos entender melhor o assunto agora na reportagem de Odinéia Araújo. O presidente da Amazonas Tour, Sérgio Litaif Filho, dispensou o trabalho da COPIL, Comissão Permanente Interna de Licitação, da empresa estadual de turismo, para comprar serviços para eventos turísticos em valores que somam 5 milhões e 800 mil reais em adesão a atas de registro de preços da Agência de Desenvolvimento Social. Essas atas foram realizadas quando ele dirigiu a ADS como presidente em exercício e foi responsável pelos termos de referência dos processos de escolha de empresas. A Amazonas Tour publicou 15 extratos de contratos no Diário Oficial do Estado do último dia 12 de dezembro, citando as atas de registro de preços da ADS de números 03, 04, 05, 06, 07 e 08. Em todas elas, de acordo com documentos no site da ADS, o nome de Sérgio Litaif Filho aparece como responsável e presidente em exercício nos termos de referência dos pregões. A adesão à ata de registro de preços por órgão não participante de sua formação é o procedimento chamado de carona. Para o deputado de oposição Dermilson Chagas, a modalidade de adesão à ata de registro de preços já se tornou um vício no governo Wilson Lima. Existe um mercado negro muito forte para negociações de atas. O governo, com 3 anos, não consegue fazer um planejamento, não consegue fazer uma licitação, não sabe levantar as suas necessidades, as suas demandas. E acontece isso. Em Manaus, até pagamento por indenização é uma festa. O Tribunal de Contas fecha os olhos para isso. É impressionante que se paga pela não licitação, por não ter uma nota de empenho e vira balcão de negócio.
Se o povo não se acordar, cada vez mais o estado do Amazonas vai se tornar pobre, vai ficar mais pobre, vai faltar medicamento, a polícia, a gasolina, os exames. A Amazonas Tour informou por meio de nota que a adesão a atas de preços da ADS estão dentro da lei e são para atender às necessidades de eventos turísticos em todo o estado, com contratação de geradores, montagem de palcos, tendas, iluminação, sonorização, banheiros químicos e outros serviços. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E ainda hoje aqui no 18 horas, a conta de água vai ficar mais cara a partir do ano que vem. Pelo menos 9% vai ser o reajuste. Em instantes aqui no 18 horas. Mix. Muito bem, 6 horas e 50 minutos em Manaus e agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? A previsão do tempo para amanhã. Amanhã é terça-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 30 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 59% e pode chegar até a 100%. O aumento parcelado, hein? Ao que parece, a queda de braço entre a Prefeitura de Manaus e a concessionária responsável pelo serviço de água e esgoto no município chegou ao fim. Pois é, isso porque um acordo judicial autorizou o reajuste escalonado pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário aqui em Manaus. Vamos entender melhor essa história agora na reportagem de Júlia Gomes. Na última sexta-feira, o Tribunal de Justiça do Amazonas homologou um acordo extrajudicial entre o município e a concessionária Águas de Manaus, aplicando o reajuste ordinário de 2020 e 2021 das tarifas de água e esgoto de forma escalonada. A partir de 1º de janeiro de 2022, os serviços de água e esgoto terão uma correção de 9,88% e o restante será parcelado em 14 vezes anuais de 3,92%, ou seja, a cada 12 meses o valor será reajustado na porcentagem fixa de 3,92%. Isso porque a concessionária pleiteava um aumento imediato de 42% referente aos reajustes de 2020 e 2021. Em julho deste ano, o prefeito Davi Almeida recorreu à justiça e conseguiu impedir que a empresa aplicasse o reajuste de 2020 à revelia do poder concedente. A concessionária chegou a emitir faturas com um reajuste de 24,52%. No entanto, as cobranças foram anuladas por determinação da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus, a AGEMAN, que notificou a empresa. Na semana passada, a Águas de Manaus apresentou um pedido para aplicação do reajuste ordinário de 17,89% referente a 2021, conforme prevê o contrato. O diretor-presidente da AGEMAN, Fábio Alho, informou que a agência vai acompanhar a aplicação do reajuste e que será feito um novo estudo do contrato de concessão dos serviços de água e esgoto, revisando o índice mais favorável ao consumidor. O prefeito Davi Almeida também determinou à agência reguladora do município um novo estudo de viabilidade de indexador inflacionário do contrato de concessão de água e esgoto, para não ficar só no IGPM, e sim variando entre IPCA, IGPM, NPC, custo de produção de água, energia elétrica, sempre mais favorável ao usuário amazonense. E também determinou a inserção de 100 mil famílias na tarifa social. O diretor-presidente da AGEMAN reforça ainda que é um percentual único para água e esgoto e que as localidades onde não há o serviço de prestação de esgoto na cidade de Manaus não é cobrado reajuste. O reajuste é um reajuste só, é único, que vale para água e esgoto de 9,88% aplicado. Quem não tem o serviço de prestação de esgoto na cidade de Manaus não pode ser cobrado. Efetivamente, quem tem os dois serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sim, o reajuste é único de 9,88%, já vigorando a partir de janeiro de 2022. Júlia Gomes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Bom, a Universidade Federal do Amazonas aprovou o calendário acadêmico do período letivo de 2021, que vai ser executado no ano que vem. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Amazonas aprovou o calendário acadêmico do período letivo de 2021, que terá início no dia 10 de janeiro de 2022. Dessa forma, o primeiro período letivo de 2021 começa no dia 10 de janeiro e termina no dia 28 de abril de 2022. Já o segundo período letivo de 2021 inicia no dia 30 de maio e termina no dia 15 de setembro do próximo ano. Conforme a decisão do Conselho, o ano civil de 2022 terá 3 semestres letivos, referentes aos 2 semestres de 2021, cada um com 90 dias, e ainda o primeiro semestre letivo de 2022, conforme explica a pró-reitora de Ensino e Graduação em Exercício, Vanessa Guiar. No ano civil de 2022, a UFAM estará realizando 3 semestres letivos, posto que cumprirá os 2 semestres letivos de 2021 e já estará iniciando o primeiro semestre letivo de 2022. De acordo com a UFAM, a decisão foi tomada no dia 18 de novembro durante reunião do Conselho que aprovou a resolução de número 17, que trata sobre o calendário acadêmico referente ao ano letivo de 2021. Ainda de acordo com a pró-reitora de Ensino e Graduação em Exercício, Vanessa Guiar, a decisão do Conselho sobre os períodos letivos de 2021 são embasadas na Lei 14.218, de 13 de outubro de 2021, que trata sobre as normas educacionais a serem adotadas em caráter excepcional, enquanto durar a crise sanitária da pandemia de Covid-19. O que demonstra claramente que a UFAM está se utilizando do permissivo legal para cumprir com as atividades no tempo que lhe é permitido, sempre com a preocupação voltada aos discentes, para que com segurança desenvolvam suas atividades e possam trilhar o caminho até a conclusão dos seus cursos, sem maiores prejuízos. O Conselho deliberou a manutenção dos modelos de ensino nas modalidades remoto, híbrido e presencial até o final do primeiro período letivo de 2021. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, nesta quarta-feira, a festa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas, vai ser comemorada com missa campal e traslado da imagem da Virgem Maria pelas ruas de Iranduba até o centro de Manaus. Carlão, e para quem vai às compras, nesse feriadão, o comércio vai funcionar em um horário diferenciado. A repórter Nathalie Moraes traz pra gente todos os detalhes a respeito do assunto. Vamos acompanhar. A programação da festa foi divulgada pela Catedral Metropolitana de Manaus. Os festejos iniciam já nas primeiras horas desta quarta-feira, às 7 da manhã, com uma missa na Catedral Metropolitana de Manaus. Às 8, será realizada uma transladação da imagem, saindo do distrito do Cacau-Pireira, em Iranduba, em direção à Catedral de Manaus, onde às 5 da tarde acontece uma missa a campal, como explica o padre Hudson Ribeiro, pároco da Catedral. Estamos com o tema, com Maria somos sal da terra e luz do mundo, e o lema, faça-se aquilo que ele vos disser. Nessa grande festa da Imaculada Conceição, ainda esse ano, nós não temos condições de poder celebrar a procissão, mas nós vamos ter nossa missa campal. Essa missa campal, ela acontecerá às 17 horas, aqui mesmo no cruzamento da 7 de setembro com Eduardo Ribeiro. E é bom chegar um pouquinho antes, trazer o cartão de vacinação para ter acesso a uma área que nós vamos estar ali organizando para acolhê-los melhor, com o uso da máscara, o álcool gel, e poder assentar nas cadeiras que serão dedicadas a que as pessoas que irão participar conosco. Para quem vai às compras no centro de Manaus neste feriadão, é bom ficar atento às alterações no trânsito. A Avenida Eduardo Ribeiro será interditada hoje, a partir das 9 da noite, na esquina com a Avenida 7 de Setembro, para a montagem do palco
da missa campal. Os veículos que circularem em direção à Avenida Eduardo Ribeiro serão orientados a seguir para a Avenida Floriano Peixoto. Já os motoristas que estiverem transitando na Rua Barroso serão desviados para outros itinerários. O comércio também sofrerá uma alteração em seu horário de funcionamento neste feriado. O comércio na região central da cidade funcionará de 8 até 1 da tarde. Já os grandes shopping centers abrem de 12 até às 10 da noite. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas em ponto. Vamos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Mais uma vez, estudos comprovam que o desmatamento ilegal piora a qualidade de vida da população da Amazônia. Desta vez, uma pesquisa do Amazon apontou que o índice de progresso social na região é de 16% menor que a média do país e que cidades com maior destruição da floresta têm menos qualidade de vida. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública já havia constatado que as cidades da Amazônia têm índices de assassinatos acima da média brasileira e que a maioria dos crimes está ligada ao tráfico de drogas e ao aumento do desmatamento ilegal. Estes grandes problemas regionais, suas causas e efeitos estão sendo claramente colocados, mas os governantes ainda estão dando pouca ou nenhuma importância para a situação do povo na Amazônia. 18 horas. 7-1 Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo. Continue bem, continue em 100,7. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.